Bem-vindos a todos, bem-vindos ao novo formato da Quineia, Conexão Quineia. Mais um formato que a Quineia traz para você hoje sobre como apresentar o nosso conteúdo, como apresentar o nosso time, como apresentar nossas ideias, toda a pesquisa que nós fazemos dentro da Quineia. Nós começamos esse tipo de approach com vocês via o Café com Quineia, que vocês já conhecem, mas hoje nós trazemos Conexão Quineia. Não somente trazemos hoje para vocês o time dos fundos líquidos da Quineia, dos fundos multimercados, dos fundos de crédito, dos fundos de renda fixa, como também, hoje, com a gente aqui, os nossos canais de distribuição, os nossos parceiros, nossos clientes. Hoje estamos com a equipe do Itaú aqui com a gente, Ion, Personalité, pessoas que trabalham com a Quineia. Esse é o primeiro de muitos programas que vamos fazer nesse formato. E você, cliente, você, parceiro, você, entusiasta de mercado, pode estar em outros programas, vamos inovar, vamos trazer empresários, vamos trazer pessoas do mercado, de backgrounds diferentes e plateias diferentes para esse ambiente. Tá? Vamos ter apresentações. Hoje o tema principal é o seguinte: conheça o time, conheça quem faz os produtos da Quineia dos fundos líquidos. O programa hoje não é sobre os fundos listados, tá? Que são os fundos imobiliários, os fundos de infraestrutura. Vamos ter um programa para eles no futuro, mas hoje é os fundos líquidos, crédito, renda fixa, multimercado. Você vai conhecer a equipe que faz, o time de futebol da Quineia, que faz esse produto existir. Então, se você sempre quis conhecer a máquina por trás do carro da Quineia, a máquina que faz esses produtos acontecerem, a gente está trazendo hoje para vocês. Sem mais demoras, respeitando o nosso tempo, tá? Eu queria trazer o nosso primeiro convidado da noite, nosso sócio, nosso responsável pelos fundos líquidos da Quineia, e, facto, nosso CIO da Quineia para os fundos líquidos, Marco Freire. Uma salva de palmas para Marco, por favor. Marco, eu não posso dizer a alegria de estar aqui nesse programa hoje, fazendo isso acontecer e tendo essas pessoas maravilhosas, muitos deles nossos amigos aqui com a gente. Né? Mas vamos quebrar o gelo, Marco, e vamos para a primeira pergunta, que eu acho que é fair para quebrar o gelo, é justa para quebrar o gelo. Qual é o nosso cenário para 2023? Bom, gente, antes de mais nada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É super legal esse formato que está começando. E o que a gente tem falado de cenário para esse ano é que ele é bem distinto do que a gente viveu em 2022. 2022 foi monotemático. Basicamente, a história era: os bancos centrais mundiais estavam muito atrasados no combate à inflação, consequentemente, eles tiveram que subir os juros muito rápido, e ao subir os juros muito rápido, eles jogaram todos os ativos de risco, como bolsas, para baixo. Tá? Ano passado, você pegou essa tendência, você conseguiu entender o que aconteceu com o mercado. Isso explica praticamente todo mundo, tá? Quase todos os países do mundo, nesse modelo simples. A gente acha que a história, para esse ano, ela vai ter mais vetores. Então, a gente está vendo principalmente três coisas que a gente tem que ter na cabeça. Primeiro, a história da reabertura chinesa. A gente acha que está no início desse processo. Tinha 1,5 bilhão de pessoas presas em casa por 3 anos, que agora vão finalmente sair de casa. Assim, isso não é pequeno, tá? Você não resolve uma coisa dessa da noite para o dia. A gente acha, em particular, que esse vai ser um tema bem relevante para o ano, com uma implicação grande que vai puxar o preço de commodity para cima. E uma commodity que a gente está comprado é o petróleo. Tá? Então, a gente vê um cenário onde não tem oferta no mundo suficiente para essa demanda que vai estar vindo aí na commodity para os próximos meses. Você vai ter cenário de demanda e oferta apertando e petróleo para cima. Tá? Então, tema número 1, reabertura chinesa. Tá? Acho que é bem importante. Tema número 2, a gente continua cauteloso nas bolsas, mas por motivo diferente do que foi ano passado. Ano passado, como eu falei, foi juros para cima, você tem uma taxa de desconto maior para ser o fluxo de caixa da sua ação, a ação cai. Esse ano a gente acha que o problema não é o aumento do fluxo de caixa. Essa coisa do Fed deixa de ser tão importante como foi no ano passado, as coisas dos bancos centrais deixam de ser tão importantes como foram no ano passado. O problema hoje é que a gente acha que os lucros das empresas vão cair. A gente acha que vai ter um cenário mundial onde as empresas vão estar com uma recessão industrial, uma economia mundial muito fraca, então a receita das empresas fica fraca, elas ainda estão pressionadas por custos de salário vão estar fortes, custos de energia que estão fortes, então as margens delas caem e isso vai ter um lucro muito pior que o mercado imagina. Então, a gente continua ainda vendido nas bolsas e cautelosos com ativos de risco. Tá? Então, isso é uma coisa importante, não é porque o tal do Fed vai parar de subir juros daqui a pouco, não é porque os bancos centrais vão parar de subir juros daqui a pouco que a gente acha que é preocupativo de risco. A gente acha que não. Ainda é para estar cauteloso, que é um cenário ainda de lucros nas empresas para baixo. Tá? Esse é o tema número 2 do ano, que é bem importante para a alocação. E o terceiro tema, a gente acha que esse ano vai ter um pouco de diferença, bastante
diferenciação dos países. E até isso aqui já deixa depois para a gente entrar em Brasil, porque ano passado quase todo mundo subiu juros. Todos os países estavam em ciclos muito parecidos econômicos. Esse ano os ciclos vão começar a divergir. Vai ter países que ainda vão subir juros, outros vão começar a cortar juros, outros com juros parados. E quando começa a divergir países, dá oportunidades em moedas. Então, a gente já tem muita coisa para fazer em moedas, muita oportunidade para comprar e vender nessa diferenciação em países, que já vai ser um vetor bem importante do ano, não é tão uniforme como no ano passado. Tá? Então, acho que está com esses três grandes temas aí na cabeça para o ano. Legal. Agora, você ficou com todas as perguntas difíceis, né? A segunda pergunta difícil é, a gente está praticamente 3 meses passado da eleição, tá? A gente tem um governo que a gente já teve diversas oportunidades de se expressar, via escolha de ministro, via escolha de políticas, e qual é o nosso entendimento, depois de 3 meses, de como a gente deve ler esse governo, que, aliás, é até o tema que vai ser da nossa carta desse mês, né? Sim, tem muito ruído nisso daí. Vamos focar no que está acontecendo. Então, vamos lá. O governo Lula entrou, a primeira coisa que o governo Lula fez foi fazer um pacote de gastos de 168 bilhões de reais. Vamos colocar que aproximadamente 70 bilhões de reais era esperado, que é o Bolsa Família de 600. Então, o governo Lula colocou 100 bilhões a mais de gasto para esse ano. Foi a primeira grande medida que ele fez. O que ele fez em janeiro? Ele aproximadamente subiu imposto. Pacote que acabou de ser anunciado pelo ministro Haddad, foi um pacote que, basicamente, ele subiu, diz que vai subir, né, imposto sobre gasolina, diz que vai subir mudança de crédito do ICMS, vai diminuir o litígio na justiça e vai levantar, se você bota as contas, mais ou menos esses 100 bilhões de reais. Então, o que a gente teve hoje de fiscal foi 100 bi a mais de gasto, via o pacote do ano passado, 100 bi a mais de gasto que era esperado, com 100 bi a mais de tributo esse ano, de forma permanente, que é o que o governo colocou na mesa. Tá? Além disso, a pressão para o Banco Central mudar a meta, a gente acha que vai mudar. Então, em vez de buscar uma meta de 3% nos próximos anos, provavelmente vai ser um número mais alto, digamos 4%. E a gente sabe que vai ter um pouco mais de banco público. Foi recentemente falado, inclusive na visita do presidente na Argentina, que a gente pode financiar um gasoduto, que deu vários ruídos. Tá? Então, um pouco mais. Então, o que é o governo? Mais gasto, mais tributo, um pouco mais de banco público e um pouco mais de leniência com inflação. Tá? Esse é o contexto. Agora, vamos para um primeiro ponto que eu acho super importante. Tá? Isso não é Dilma. Eu acho que tem muita gente olhando isso, fazendo analogia. Não, a gente está num governo parecido com o que foi o governo da ex-presidente Dilma, consequentemente, isso vai acabar em desastre econômico e você deveria sair rapidamente de qualquer ativo brasileiro. A gente não acha que é esse o caso. Tá? Quais são as diferenças? A Dilma aumentava o gasto e cortava imposto. Ela fazia as duas pontas. A Dilma fez desoneração adoidada, tentando achar que isso ia incentivar a indústria, e, às vezes, com o incentivo de controlar preço. Então, esse governo começou diferente, gastando e tributando, em vez de gastar e desonerando. Primeira diferença importante no fiscal. Segunda diferença, a Dilma colocou só no BNDES algo como 500 bilhões de reais para aumentar crédito. Acho que esse governo vai aumentar o crédito via BNDES e bancos públicos, mas não na magnitude da Dilma. E terceira diferença importante, a Dilma tentou aquele experimento com o Tombini de baixar os juros meio que na força. Hoje a gente tem um Banco Central independente, pelo menos nos próximos 2 anos, com pessoas que são conservadoras na inflação e que não vão brincar com a moeda como foi feito naquele momento. Tá? Então, a gente acha que é um cenário, sim, de um equilíbrio econômico que não é o desejável, mas não é aquele cenário que o Brasil está rapidamente batendo na parede. É muito mais como se fosse uma morte lenta. E eu queria terminar com mais um ponto que eu acho que é importante de Brasil, que é o seguinte. Apesar de eu estar falando que não é Dilma, isso não quer dizer que eu estou otimista, tá, gente? Porque o que acontece? É como se o Lula 3 estivesse tentando trazer o Lula 2 de volta, mas o Brasil e o mundo mudaram. O Lula 2 dava certo essa política econômica porque o Brasil tinha espaço para crescer crédito, porque o Brasil ainda vinha de superávit primário, porque o mundo crescia de forma extraordinária. A gente não tem mais esse mundo, esse Brasil, que o Lula 2 deu tão certo. Então, você tentar repetir o Lula 2 hoje não é otimista, porque ele não vai ter os mesmos resultados que colheu lá atrás. Então, eu acho, na verdade, o risco do mandato Lula vai ser a frustração do presidente ao longo do tempo. Eu acho que ele espera que, adotar esse mix, ele vai ter resultados bons. Acho que, ao longo do tempo, ele vai ver que o Brasil não vai crescer. Ele vai ver que, ao longo do tempo, os juros vai cair, mas não vai cair como ele gostaria. Vai ver que o crédito não vai pegar na força que ele gostaria. E, consequentemente, a popularidade dele não vai ficar
o que seria desejável num país que está muito dividido. Assim, o Lula tem uma natural pressão no país que é dividido a tentar entregar resultado. Se eu entrego resultado, minha popularidade sobe e eu me legitimo. E se conforme esse resultado não vier, eu acho que não vai vir, ele tende a se frustrar. Eu acho que o risco do Brasil aumenta ao longo do tempo. Tá? Então, o que é para você ter de investimento no Brasil? Tá? Juros real para baixo. Assim, não dá para ter juros reais de 6% para os próximos 5 anos, como está na curva de juros. Tá? A dívida pública não fecha a conta. Primeira parte do mandato, eu acho que isso é muito mais que o juros nominal caindo do que a inflação subindo. Eu acho que você tem um primeiro mandato que ainda, mais uma vez, a duração do Brasil é gradual, o cenário externo ajuda, a gente consegue cortar um pouco a Selic, que sai de 3,75 para um patamar ali em torno de 10%. Depois, ao longo do tempo, acho que o Lula se frustra e a política econômica vai deteriorar. E aí a gente corre o risco, na verdade, o juros real cair na segunda parte do mandato, não porque os juros nominal estão caindo, mas porque a inflação está subindo. Eu acho que essa é um pouco a história. Tá? O Brasil deteriorando gradualmente, não é Dilma, mas eu acho que o presidente se frustra e o risco aumenta ao longo do tempo. Melhor oportunidade, juros real, tem que ser para baixo no Brasil, porque senão a dívida não fecha. Perfeito. E a terceira pergunta, mais difícil ainda, porque essa pergunta vai ajudar a nossa plateia. Se você fosse hoje Marco Freire, o assessor de investimentos, como é que você faria uma carteira para os seus clientes? Tá bom, vou falar assim. Cada cliente tem seu perfil de risco, sabe disso melhor do que eu. Eu vou falar o que funciona para mim. Tá? Bom, a primeira parte da carteira, vocês sabem, que é liquidez. Cada um tem o seu número de meses que quer estar na liquidez. E eu acho que hoje a discussão disso é muito mais relacionada a quem colocou em crédito, mas aí depois o Ivan vai falar com vocês. Eu não vou abordar. Tá? Mas o que eu queria abordar de liquidez é o seguinte. Ao contrário do consenso, acho que a maioria das pessoas está indo para a liquidez, porque o juros no Brasil está alto, porque elas estão com medo, e etc. Eu acho que para a liquidez você está no mínimo possível hoje. Esse é o primeiro ponto importante. Seja qual instrumento de liquidez você escolher, é o mínimo que você puder ter. Vê lá quantos meses de gasto você quer ter, coloca esse mínimo e pronto. Por que é o mínimo? Porque a gente vai tirar de liquidez, a gente vai tirar de bolsa e vai alocar muito nos instrumentos ligados a juros real. É isso que você tem que estar grande. Então, como eu falei, acho que o juros real no Brasil não vai ser IPCA mais 6 nos próximos 5 anos. E não é só que você pode ter uma NTN-B. Você pode hoje comprar... Vou dar os exemplos da casa aqui. Tá? Você pode comprar um fundo imobiliário, sei lá, o fundo, por exemplo, nosso que é ligado ao IPCA. Paga hoje, sei lá, IPCA mais 8,20 livre de imposto de renda. Assim, inflação mais 8,20 livre de imposto de renda, gente, assim, é uma absurda oportunidade. Assim, carteira segura, baixo risco, pagando inflação mais 8. Imagina o pobre do empreendedor brasileiro em concorrer com esse custo de capital. Assim, que negócio te dá um retorno de inflação, mas tem que dar muito mais, né, dado que é livre de imposto de renda, mais 12, mais 13. Não tem. E você pode comprar isso com baixo risco. Tá? Você compra um Kinea High Yield, sei lá, PCA mais 10,5, livre de imposto de renda. Assim, está tudo exagerado na Bolsa. Então, está exagerado na Bolsa porque as pessoas estão com medo do Brasil, mas eu acho que é a oportunidade de comprar. Tá? E se você quiser ver isso no fundo, se quiser sair desses fundos imobiliários, se quiser ver na parte dos nossos fundos aqui líquidos, porque o imobiliário é para uma outra contexto que a gente vai aumentar, nos fundos líquidos tem o que nem IPCA dinâmico. Para quem conhece, é a mesma coisa, é colocar IPCA no meio da história, fazer gestão de renda fixativa para dar retorno acima. Tá? Eu acho que dentro do universo de fundos, eu acho que para esse ambiente vai bem. Então, a primeira coisa é essa, tá? Liquidez baixa, bolsa mais baixa, bastante coisa nas NTNBs, nos listados. Segundo ponto de alocação, tá, Rui? Que todo mundo tem que ter a parte lá da Previdência, né, que a gente faz por causa da vantagem tributária. E a questão é, o que comprar dentro da Previdência? Tá? Na minha cabeça, para mim, é multimercado. Multimercado ativo. Tá? Por quê? Por que isso? Porque você tem que, na sua cabeça, colocar o seguinte, eu tenho que colocar uma ideia simples, tem que estar na cabeça. O dinheiro para longo prazo, eu tenho que juros composto, tem que jogar a meu favor. E quando você vai gerando, sei lá, ao ano, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, quando você vai compondo isso ao longo de 10 anos, faz uma diferença brutal. Brutal. E as pessoas me falam, não, mas agora o juros está alto, eu não vou comprar multimercado. Mas não, porque o multimercado, quando o juros sobe, ele gera um retorno acima. E esse retorno acima composto ao longo do tempo faz muita diferença. Dá um exemplo, que nem a Atlas, nosso multimercado lá. Ele ganha ao mês, do CDI, 0,6%, 0,7%. Parece pouco, né? Mas ao longo da história dele, isso dá 200 do CDI.
É diferença assim, de 15%, 20% nominal ao longo da vida. Então, eu acho que tem que ter fundos que vão ganhar acima do CDI ao longo do tempo, deixa esse retorno composto a seu favor, porque você vai ganhar isso na sua previdência ao longo do tempo. Tá? Então, não acho que é para ter na previdência fundo DI, não acho que é para ter fundo de bolsa, acho que é de verdade. O que eu faço no meu capital é fundo multimercado ativo. Tá? Eu acho que faz muita diferença. Tá? E, por último, mas aí eu acho que vai ficar para outra chance, tem a parte de investimento internacional, que depois a gente pode comentar. Eu só queria deixar 2 breves tópicos sobre isso para pensar. Tá? Primeiro, investimento internacional não quer dizer moeda. Você pode perfeitamente investir lá fora. Eu acho que tem que investir lá fora, porque tem muita oportunidade lá fora, como commodities, o S&P, de modo geral, muito melhor que o Bovespa, então tem muita coisa para fazer lá fora, mas você pode fazer em real. Quando você tem que ter dólar? Você tem que ter dólar, se você tem custo em dólar, porque você vai lá e faz sentido você ter, né? Se você tem muito custo, você viaja muito, tem uma família lá fora, tem uma filha estudante no exterior, faz sentido você ter dinheiro em dólar. É isso. 2, você acha que o dólar vai subir? No Brasil isso é complicado, porque o custo do dinheiro é muito alto, então o dólar sobe, você não ganha dos juros. Então, no segundo momento, você tem dólar. Ou 3, quando você tem um risco de um grande problema no Brasil. É o famoso risco de virar Argentina, que é o seu seguro dólar. Aí você tem dinheiro lá fora, porque você já tem um patrimônio mais alto, você quer colocar uma parte lá fora. Tá? Mas, na minha cabeça, é o seguinte, faz todo sentido ter investimento internacional. Acho que tem muitos mercados que fazem isso para você lá fora, que tem oportunidade lá fora. Isso pode ser feito em reais, pode ser feito em dólar. Em dólar, eu acho que não faz sentido. Assim, acho que a maioria das pessoas não tem muito custo em dólar, então não faz sentido. Acho que comprar em dólar estruturalmente é mau negócio, porque o juros do Brasil é muito alto. Acho que tem que ter quem tem mais patrimônio, que é botar uma parte lá fora para se proteger de um risco de cauda no país. Tá? Eu acho que é assim que eu, mais ou menos, penso o meu portfólio, e eu acho que eu já cheguei no meu tempo. Não, sensacional. Não só você deu uma mensagem clara, concisa, como você se manteve dentro do seu tempo, que é commendable, que é realmente aplausos. O que ficou na minha cabeça, tá? Só para passar de mensagem para as pessoas, essa questão do investimento no exterior, a gente vai estar trazendo programas bem legais esse ano, inclusive no Café com Quineia, nessa frente, com relação ao fato de Lula 3 não ser de 1 a 1, mas ser algo diferente. É na carta desse mês, tá? A carta do mês agora de janeiro, que sai no começo de fevereiro, está super legal. O título da carta é O Grande Gatsby, e a gente fala de Lula hoje tentando reviver 20 anos atrás, quais são os prós, quais são os contras, quais são os riscos. Peguem essa carta, leiam, vai ser sensacional. Tá? E eu concordo com você, a questão dos juros reais e IPCA mais 8, e esse compound aí. Fundo previdenciário, para mim, é uma coisa fantástica. O governo sempre quer ganhar de mim, é a chance que eu tenho de ganhar alguma coisa do governo. Eu queria que tivesse espaço, pelo menos, de uma pergunta para o Marco, para a gente iniciar essa sessão de perguntas. Só pediria, por favor, que as pessoas fossem o mais concisas possíveis na pergunta, para a gente não estourar nosso tempo. Boa noite. A minha pergunta tem muito a ver com o governo Lula também, em relação a todo esse assunto que tem rodado sobre uma moeda única e essa união com a Argentina, que hoje a gente sabe que tem muito problema no entorno. Vi uma análise sobre isso que faz sentido você se juntar sempre a um governo, a uma economia que vem forte, para que você possa se levantar, se reerguer junto. Você enxerga algum ponto positivo em estarmos nos juntando, de certa forma, a um governo fraco atualmente, ou só pontos negativos? Obrigado. Acho extremamente negativo e acho que não vai acontecer. Acho que essa aí entra na parte que eu acho que é ruído. Assim. Eu acho que tem essa ideia antiga, né? O Haddad tinha escrito um artigo sobre isso há algum tempo atrás, e aí tiveram lá a primeira visita oficial do presidente Lula. Aí o presidente argentino fala desse assunto, mas acho que é muito mais ruído que outra coisa. Você montar um negócio desse demora décadas. E as condições para ter isso, até hoje, não são óbvias. Se a Europa tem as condições dentro dos países para ter o euro. Tem muita gente que acha que a Alemanha e a Itália não convivem juntos. E hoje, achar que o Brasil convive junto com a Argentina, dadas as diferenças econômicas de partido dos dois, e aonde está a situação lá, acho que com certeza não seria o caso. Tá? Então, acho que foi bem infeliz, mas eu acho que vai ficar para trás essa história. Perfeito. Uma salva de palmas para o Marco Freire, por favor. Obrigado, gente. Já a gente volta com o segundo bloco. O segundo bloco vai ser sobre Economia Brasil e Renda Fixa Brasil. Continuando o programa, eu gostaria de chamar para o segundo bloco nossa economista de Brasil, Daniela Lima. Nosso gestor responsável por toda a parte de renda fixa e moedas Brasil, Denis Ferrari.
e nosso gestor dos fundos de crédito, Ivan Leão. Gente, a gente vai dar continuidade aos temas que o Marco já iniciou, e nesse sentido, vou começar perguntando para a Daniela. Daniela, nessa continuidade da ideia do Marco, que ele já levantou do que é o governo Lula, como é que a gente está vendo na prática os efeitos de crescimento e inflação desse governo? Como é que a Quineia está se posicionando, pensando com relação a isso? Bom, vamos lá, né? Então, primeiro, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Como a gente está vendo a economia, né? O fato é, a economia está desacelerando, Rui. A gente já está, na verdade, com o PIB estagnado. O PIB do quarto trimestre deve ser 0, o PIB do primeiro tri só não vai ser 0 por conta do PIB agro. Além disso, a gente vê sinais de desaceleração no mercado de trabalho, então o emprego, pelos dados da PNAD, está caindo. E, além disso, as famílias estão numa situação bem delicada, que, inclusive, para quem não leu, a gente escreveu um artigo sobre isso, chamado Um Estudo em Vermelho, super interessante. O que está acontecendo no balanço das famílias, Rui? As famílias estão muito endividadas. Então, durante esse processo, aí, nesses últimos anos, aumentou muito o endividamento e, consequentemente, o comprometimento de renda. Então, na média, as famílias gastam 30% da sua renda para pagar dívidas bancárias, sem contar as não bancárias, né? Então, tudo isso tem levado ao aumento da inadimplência e à redução do consumo. Então, o cenário de crescimento para o ano que vem, para esse ano, na verdade, de 2023, é de um consumo fraco e de um investimento fraco, dado o custo de capital. Além disso, inflação, né? Inflação é um tema muito caro para o Brasil, e nesses últimos 2 anos a gente teve inflação muito elevada, como a gente está vendo daqui para frente. Qualitativamente, a inflação ela está melhorando e ela vai continuar melhorando ao longo desse ano. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? A inflação de bens ela foi um grande vilão nesses últimos anos, por conta da disrupção da cadeia global, por uma demanda maior, e por aí vai. A gente já vê sinais de queda no atacado da inflação de bens. E a inflação de serviços ela tem um comportamento um pouco diferente da inflação de bens. Ela é mais inercial e depende também do mercado de trabalho e da atividade. Então, com a atividade desacelerando e o mercado de trabalho desacelerando, a gente vai ver a inflação desacelerando qualitativamente cada vez mais ao longo do ano. E tudo isso que a gente está vendo na economia, Rui, ela é um reflexo do aperto de juros que o Banco Central começou lá atrás. Então, a gente foi uma das primeiras economias do mundo a começar a subir juros. A gente fez um baita aperto de juros na economia. Isso já está sendo sentido na atividade, já está sendo sentido na inflação e vai continuar sendo sentido na inflação nos próximos meses. Perfeito. Então, só resumindo, menos crescimento, menos inflação, é, de modo geral, o que a gente está pensando para o Brasil nesse cenário de investimento. Neste ano de 2023, é isso aí. Perfeito. E aí, a pergunta difícil vai para o Denis Ferrari, né, que é o que, na verdade, o nosso público aqui quer saber. Dentro desse cenário, o que a gente faz com a parte curta de juros, né? O que a gente faz com o dólar e o que a gente faz com a parte mais longa da curva. O Marco falou de juro real, que o juro real está muito alto, que isso deve evoluir positivamente ao longo do tempo, que é bom ficar aplicado. Então, falando primeiro da parte curta, a gente acha bom aplicar a parte curta da curva. Então, vamos definir primeiro o que é parte curta da curva, porque eu sou velho o suficiente para operar a DI curta, era a DI de 6 meses, e o swap de 1 ano era a parte longa da curva. Então, parte curta da curva menor que 3 anos. Eu acho que é um vértice legal para você estar aplicado. Como? Via juro real ou via juro nominal? Eu prefiro, até aí, o juro nominal. Porque, um pouco pegando o gancho do que a Dani falou, a gente vai passar por uma desaceleração, a gente está com condição financeira bastante apertada, e um qualitativo da inflação, até você resumiu, falou, a inflação vai ser melhor. Eu acho que o número cheio da inflação pode nem ser melhor esse ano, pode ser um número printar um número próximo de 6, que foi o ano passado. Mas um qualitativo melhor. O que é um qualitativo melhor? Livres mais baixos, então rodando ali na faixa de 4,5, com administrado, que como teve corte de imposto no ano passado, ficou muito baixo, um administrado muito alto. Então vai ser uma inflação ainda alta, mas com uma cara melhor e com perspectiva de queda para frente. Então, acho que parte curta da curva, até 3 anos, acho que juro nominal é bom estar aplicado. A parte mais longa da curva tem esse problema de risco fiscal. Então, queria dividir aqui em 2 partes. Se for um problema de desaceleração do Brasil por conta de problema de solvência fiscal, aí eu acho que todos os ativos vão sofrer e a renda fixa vai sofrer também. Então, não adianta a gente imaginar, não vai ter um cenário de desaceleração, então o pré vai ser bom. Não, acho que isso, no mundo desenvolvido, é mais normal acontecer isso, né, de
tem uma recessão e o pré fecha. Aqui, se for um problema fiscal, não vai acontecer. Mas, se for um problema de desaceleração de outros, queda de commodity, que não é nosso cenário, desaceleração mundial, crise de crédito, o Ivan vai abordar um pouco mais daqui a pouco, aí poderia ser um cenário positivo também para os juros. E aí, na parte mais longa da curva, a gente prefere o juro real. Por quê? Porque a gente acha que pode ter essa discussão de mudança de meta, que foi citado aqui. Então, você coloca um piso na inflação longa, um piso ali, se a meta for 3,5, 3,35, 4, então você coloca um piso ali um pouco acima desse nível. Então, parece que o juro real longo já tem esse seguro implícito nos papéis. Então, a parte mais longa, a gente prefere o juro real. Dólar, como foi citado aqui, eu acho que como seguro, é um seguro caro, assim, né, pela taxa de juro hoje. Então, eu costumo até brincar, eu falo assim, quando você compra dólar, o carregamento é contra você, quando você vende a bolsa, o carregamento é seu favor. Então, quando você compra o dólar, é como se você estivesse carregando um elefante nas costas, quando você vende a bolsa, é como se você fosse o elefante. Então, ajuda muito você... como defesa, vender a bolsa é mais favorável do que você comprar o dólar. Então, acho que o dólar precisa ter timing, precisa ter o momento certo para você conseguir comprar, isso funcionar bem como hedge na carteira. Aplicar o pré-nominal no curto, preferência por aplicar juros reais no longo, né? E o dólar, sim, pode ser um hedge, mas é um hedge caro, você tem que saber o que você está fazendo e o tempo que você está fazendo isso. É isso. Talvez a bolsa funcione melhor como composição de portfólio vendido do que efetivamente o dólar como comprado. Seguro, né? Perfeito. Excelente. Ivan, o cara de crédito hoje não pode responder mais nada além de lojas americanas. Cara, a pergunta é o seguinte, o que isso implica para o mercado de crédito e também a pergunta metafísica, né? A vida após a morte? Bom, realmente, esse caso de Americanas é o que está em todos os jornais, faz 2 semanas desde que o evento ficou conhecido, né? Então, como vocês devem estar acompanhando, foi classificado como uma inconsistência contábil, né? Você pode pensar que foi fraude ou foi uma questão de interpretação do auditor, isso aí os fatos vão dizer o que de fato aconteceu ao longo do tempo, mas o fato é que a companhia, de quarta para quinta-feira, 2 semanas atrás, ela foi dormir com 19 bi de dívida bruta e acordou no dia seguinte com 40 bi de dívida bruta. Então, quando essa notícia saiu, para a gente estava óbvio que não haveria uma saída sem ou uma recuperação judicial ou um acordo entre credores e acionistas que resultasse num haircut, né, numa redução importante do principal da dívida. E, de fato, esse papel, né, isso aconteceu numa quarta-feira, na quinta-feira ele negociou na casa de 50% do valor de face e já na sexta-feira fechou aproximadamente em 25% do valor de face e hoje trade na casa de 15% do valor de face, entre 10% e 15%. Tá? Então, foi uma destruição muito grande de valor aí para os credores. E o que aconteceu é que havia uma série de fundos aqui no Brasil, de renda fixa, de crédito privado dedicados, e também fundos referenciados DI que tinham exposição americanas, né? E se você somar o PL de todos esses fundos, soma mais ou menos 900 bilhões de reais. Tá? Se você olhar o que está acontecendo com a performance deles nesse mês, mais ou menos 1/3 desses, mais ou menos 300 bi desses 900 bi estão com cota negativa no mês. Tá? E aqui eu estou falando principalmente dos fundos DI e dos fundos renda fixa e não dos fundos de crédito privado. Tá? Então, esses fundos tiveram uma performance bem negativa num contexto onde eles não costumam dar performance negativa. E, com isso, mudou bastante a perspectiva de curto prazo para crédito aqui no Brasil, porque a consequência foi que esses fundos, da noite para o dia, né, de quarta para quinta, deixaram de ser captadores de recursos e começaram a sofrer resgates, numa magnitude ainda bem pequena, controlada, mas resgates e uma mudança de tendência. Né? E, com isso, então, as duas coisas, de começar a sofrer resgate, o mercado mais preocupado com o que poderia acontecer com outras empresas no Brasil, que talvez também estivessem envolvidas com problemas contábeis, o mercado em geral, não só os papéis da Americana, mas o mercado em geral de crédito começou a ver uma abertura de spreads. Quando abre o spread de crédito, cai o preço do papel. Tá? Então, a gente viu mais ou menos uns 30 bips de abertura de spreads nesse período, dessas 2 semanas, desde que o evento de Americanas aconteceu. E o que a gente vê assim, acontecendo para frente? Né? Então, esses fundos provavelmente vão entregar abaixo do CDI, muitos deles vão dar negativos esse mês, mas a gente vê esse processo
parando em algum momento, tá? Não muito longe de onde a gente está. A gente acompanhou já todos os dias o trading, que a gente faz bastante. O mercado foi se acalmando ao longo dessas últimas 2 semanas, essa semana mais calma que semana passada e mais calma que na semana anterior. E a gente vê assim 2 processos que vão, na nossa opinião, fazer com que esses spreads parem de abrir e, na verdade, voltem a fechar no horizonte de 3 a 12 meses à frente. O primeiro é a constatação de que esse problema de Americanas é um problema específico da Americanas. Não é uma crise de crédito no Brasil, onde essa prática contábil é disseminada para muitas outras empresas da Bolsa, do setor de crédito. Tá? Então, essas empresas a gente tem convicção que vão continuar adimplentes, é um mercado de emissores bastante fortes, com posição competitiva boa. Então, a gente tem convicção de que a adimplência do mercado vai continuar. Isso sendo constatado traz uma calmaria, uma confiança para o mercado ao longo do tempo. E a outra coisa é essa abertura de spreads. Né? A gente estava com uma média de CDI mais 1,70 no mercado de crédito no Brasil, e hoje a gente está já em CDI mais 2, aproximadamente. Se abrir um pouquinho mais, já está em níveis muito interessantes. Tá? Então, a gente na Quineia, a gente está comprando nessa oportunidade, está aumentando a alocação dos nossos fundos entre papéis curtos, papéis longos, né? Porque pode abrir um pouco mais, então o papel curto protege a gente, o papel longo vai permitir um ganho de capital quando essa crise passar, que, na nossa opinião, pode ser algumas semanas ou pode ser 1, 2, 3 meses, mas a gente acha que não vai ser muito mais longo do que isso. Perfeito. E a vida após a morte? No caso de Americanas, a gente acha que a saída aqui vai ser muito ruim para os credores que existiam antes do evento. Né? Eu acho que a operação pode continuar, mas sempre numa reestruturação que o cara coloca mais capital, mas tendo destruído muito o valor da dívida, para que o capital dele não seja destruído e transferido aos credores. Né? Sem dúvida, perfeito. Então, eu gostaria de, agora, depois da exposição, abrir para perguntas, tá? Sobre juros, sobre economia Brasil, sobre mercado de crédito. Já tem uma pergunta aqui. Oi, boa tarde. O Marco, acho que pincelou um pouquinho a respeito agora em fevereiro, acaba o mandato dos 2 principais diretores, Bruno Serra na política monetária e Paulo Sérgio na fiscalização. E sabendo que a diretoria de política monetária é um dos braços direitos do Banco Central, de que fato, como será que a indicação dele para essas cadeiras pode influenciar? E se vocês dizem que de fato é um primeiro grande teste para o Lula, se ele vai indicar um cara do mercado financeiro, um mais acadêmico, ou talvez um que fez carreira no Banco Central mesmo? Obrigada pela pergunta. Eu acho que esse vai ser um primeiro teste ali do Lula, principalmente porque ele vai ser a pessoa que vai indicar o próximo presidente do Banco Central, né? Pelo que a gente tem apurado, pelo que a gente está conversando, o Roberto Campos ele tem buscado nomes de consenso. Então, ele está procurando compor, junto com o governo atual, nomes que deem uma certa continuidade. Então, o que está sendo ventilado agora são nomes de carreira do Banco Central. Então, não seriam nem nomes de mercado, nem nomes estritamente acadêmicos, mas nomes ali, talvez, da própria confiança ali do Roberto Campos dentro do próprio Banco Central. De que fato essa indicação pode alterar o curso da política monetária ao longo da gestão, dado que o tema principal que no Brasil é controle da inflação, né? Eu acho que o objetivo do gestor é sempre tentar achar ali, conseguir discernir o que é ruído, o que é estrutural. Eu acho que, por exemplo, no caso dos diretores, eu acho que tem muita chance de o governo não errar e assim, o Campos Neto ter alguma gerência sobre quem vai ser indicado. Porque eu acho que assim, o grande lance do que a política econômica pretende, talvez seja a mudança de meta. Mais para frente, eles acham que isso é uma coisa que realmente pode fazer diferença. Então, eu não acho que se você já colocar 2 diretores que não sejam de mercado, direto agora no Copom, para diretamente influir, acho que você não vai ter os votos para mudar a história. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, o que vai acontecer? Obviamente que o mercado vai reagir mal nesse dia, o pré vai abrir lá seus 50 bases, o dólar vai subir, mas assim, você vai gerar um ruído e você não vai ter conseguido o seu objetivo final, que é de alterar alguma coisa dentro do Copom. Você vai ter 2 votos de tantos outros e não vai ser a maioria, e o presidente, que é o principal. Então, eu acho que é mais ruído do que efetivamente uma mudança que aconteceu. Eu acho que o Campos Neto vai conduzir, vai conversar com a Haddad, vai se dar vários nomes para o Haddad até ele chegar em um ali que seja o consenso. Mais alguma pergunta? Não? Gente, uma salva de palmas para o nosso time de economia e renda fixa e crédito.
Vamos para o terceiro bloco do nosso programa. Nesse terceiro bloco, a gente vai estar falando de investimentos internacionais. Vamos estar trazendo aqui nosso economista de Estados Unidos, China e quase todos os outros países desse planeta, André Sander Diniz. E nosso gestor responsável pela parte de renda fixa internacional e moedas, um dos maiores especialistas em renda fixa global que eu conheci na vida, meu grande amigo, gestor Yuri de Bella. André, vamos começar. Tem duas economias no mundo que importam muito, né? Estados Unidos e China. Vamos começar pela China. Tá? China tem um ditador, homem forte, ele apareceu grande e disse assim, olha, eu vou reabrir e eu vou crescer 5%. Como é que a gente está entendendo esse movimento da China nesse momento? Bom, boa tarde a todos. Então, a gente, como você bem mencionou, né, tem uma pessoa na China que decide tudo. E é muito difícil a gente, principalmente aqui do Ocidente, saber antecipar o próximo movimento dele. Então, assim como ele manteve o país fechado por 3 anos, e fechado de verdade, de novembro para dezembro, ele resolveu que não valia mais o custo e mudou completamente os parâmetros de controle da economia. Isso pegou todo mundo de surpresa e gerou um otimismo enorme nos mercados, né? Principalmente porque, usualmente, na última década, o que a gente viu foi que, quando a China faz estímulos econômicos, isso tem transbordamentos para o mundo inteiro, em especial para países muito dependentes de cadeia industrial e de exportação de commodities. Então, quando ele fala, bom, vou crescer 5%, você não vai querer brigar com ele, né? Existe uma máxima, né? Você não quer brigar com o planejador central chinês. Então, a gente acredita que, sim, ele vai acabar entregando esse 5% de crescimento. Mas tem um porém. O principal motor desse crescimento na China esse ano vai ser o consumo doméstico. Porque, de novo, foram várias pessoas que ficaram em casa sem poder viajar, sem poder ir em restaurantes, sem poder fazer o consumo de diversos serviços, que agora vão poder fazer isso. Então, é daí que vai vir o crescimento da China. Qual que é a diferença nesse momento? É que, se o crescimento da China vem de um impulso doméstico, de um consumo de serviços, ele tende a transbordar menos para o mundo, né? Então, isso importa porque, primeiro, vamos pensar na cadeia industrial. A China não parou de produzir nesses últimos tempos, apesar da economia fechada para o cidadão que queria consumir serviços. A indústria da China produziu para o mundo inteiro durante esses últimos 3 anos. E agora o que a gente tem é um mundo que não quer mais consumir tantos bens industriais quanto ele consumiu nos últimos 2 anos. Então, esse canal tende a ser menos importante do que no passado. O outro ponto é que a China passa por um processo de ajuste estrutural no mercado imobiliário que é bastante importante. Então, a China teve o principal motor da última década, as vendas e a construção de imóveis. No último ano, as vendas de imóveis contraíram para níveis de 2017. Então, existe um ajuste ainda estrutural importante, ou seja, você não precisa construir tanto quanto você construía no passado, e isso tende a transbordar de novo para a demanda global por commodities. O que isso implica, né? Isso implica que a gente prefere operar essa história da China, principalmente via o quesito mobilidade. Então, todo mundo vai viajar, todo mundo vai voltar a pegar seu carro, vai voltar a pegar um trem. O que isso implica? Como o Marco comentou no início, demanda por petróleo. Então, esse é o principal fator que a gente acha que vai motivar para os mercados a reabertura da China. Boa tarde, pessoal. Bom, na área que eu ajudo a tocar, juros e moeda, na parte de renda fixa propriamente dito, a gente está tomado juros chineses, juros intermediários chineses, basicamente na tese que qualquer processo de reabertura, por mais forte ou fraco que seja, leva a um aumento de expectativas econômicas, conjuntamente com uma proposta bastante direta do governo chinês em estabilizar crescimento e, portanto, mantendo uma política fiscal expansionista durante um período mais longo. Conjuntamente com isso, em moedas, a gente vê a reabertura chinesa não somente um vetor positivo para a China propriamente dito, mas para os países vizinhos, no conteúdo de turismo. Então, por exemplo, países como a Indonésia, que tem 10% do seu PIB explicado por turismo, e ainda tem uma dose de carrego bastante alta na moeda por conta de alto diferencial de juros, é uma aposta comprada nossa.
Outro lugar que é bastante interessante é na Tailândia, 12% do PIB explicado por turismo, sendo que 1/3 vem de turismo chinês. E ainda tem um BC que, por conta de começar um ciclo de aperto monetário tardiamente, vê uma retórica bastante rock ainda que favorece a moeda. Finalmente, o próprio renminbi chinês, a gente vê a moeda chinesa e o rally que ela teve nessa janela de 2 meses e meio com bastante desconfiança, por 2 motivos. Primeiro, um motivo estrutural, vamos dizer, que está bem claro uma divergência de política monetária entre China e, vamos dizer, o Fed, por exemplo. A China está com um vetor de estímulo, de liquidez, para estabilizar o setor de imobiliário. Isso deve permanecer durante um período aí, um horizonte crível. Isso é mais liquidez na economia, que deve ser negativo na margem para a moeda, versus os Estados Unidos, que ainda tem um mercado de trabalho bastante apertado, e a premissa básica é que o aperto monetário permanece durante mais tempo. Isso quer dizer que eles continuam subindo? Não necessariamente, mas a questão é quão rápido eles podem cortar. Então, deveria ser na margem positivo para o dólar e negativo para a moeda chinesa. Legal, deixa eu ver se eu entendi, então. A gente acredita na reabertura da China, a gente acredita principalmente na questão mobilidade, né? Esses chineses trancados por 2 anos, saindo para viajar, saindo pegando seu carro, visitando família, agora na semana das férias chinesas, né? Voltando novamente a circular. A gente considera que qualquer processo de reabertura é mais atividade econômica, vai gerar mais juros, então a gente acredita que juros chinês é para cima. A gente acredita que moedas de turismo chinês, beneficiando do turismo chinês, devem ser compradas. Mas a gente não acredita na moeda chinesa, porque basicamente a importação deve aumentar, o consumo vai aumentar internamente, a exportação deve cair com o movimento de bens global. Legal, essa é a visão da China. Agora vamos para os Estados Unidos. Tá? Do outro lado, tem uma frase que a gente sempre fala do mercado inglês, né? Don't fight the Fed, não lute contra o Fed. Né? E o Fed está passando mensagem de que, cara, o mercado de trabalho está apertado, eu estou querendo ainda trabalhar apertado. Né? Como é que a gente se posiciona com relação a isso nos Estados Unidos, Yuri? Bom, Rui, o cenário americano e ocidental por si só está ainda bastante incerto, né? Então, em cenários incertos, você não quer apostar grande em um tema só, você quer estar com uma carteira bastante assimétrica nos cenários possíveis. Então, vamos falar os 2 cenários categóricos aí, um deles sendo recessão e o outro sendo não recessão. No cenário de recessão, a gente vê uma oportunidade quase que única de tomar posições de inclinação de curvas, né? Então, aplicar o curto, tomar o longo. Essas curvas de juros, como alguns jornais reportam já com frequência, estão nos níveis mais invertidos desde a década de 80, 75, né? E no cenário onde é recessivo e o Fed volta num ciclo de corte de juros, as curvas curtas, os vértices curtos deveriam fechar mais do que os vértices longos, a curva deveria inclinar, estipar, né? Especialmente se tem um pano de fundo onde a inflação dificilmente, ela pode, mas dificilmente voltará para a meta de 2%. Uma inflação de 4%, com o Fed cortando, seria uma inclinação de curva. No cenário de não recessão, são 2 posições. Tomado juros curtos nos Estados Unidos e comprado inflação em alguns lugares, especificamente nos Estados Unidos, por exemplo. Há contexto, né? As curvas curtas de juros americanas, atualmente, precificam para a segunda metade desse ano cerca de 50 pontos base de cortes, e em 2024, cerca de 150 bases de cortes. Você tomar esses cortes é uma posição bastante assimétrica, caso a recessão não venha, tem um cenário aí de o que se chama de soft landing, né? Mas é um cenário não recessão, onde o Fed dificilmente vai cortar tudo que está precificado. E na outra ponta, no conjunto do tomado de juros curtos, é uma realidade mundial, mas você vê mais claramente nos Estados Unidos. O mercado vê um cenário bastante benéfico para inflações implícitas nos forwards, né? Então, até semana passada, os vértices curtos de 1 a 2 anos nos Estados Unidos já precificavam inflação voltando para 2% de meta. A gente acredita que o efeito base da inflação leva a uma correção de inflação dos 9, lá em junho do ano passado, para os 4, 3,5%. Dos 4, 3,5% para 2%, o cenário é mais difícil. Então, você tem aluguéis sendo resilientes, você tem renegociações salariais que acontecem no começo do ano, elas são feitas com base na inflação do ano passado. Você tem carros usados que fizeram todo o trabalho duro já de queda e agora não deve cair menos do que caía antes. Então, a velocidade de queda da inflação vai ser a mais difícil de agora em diante e uma compra da inflação é bastante assimétrico no cenário de não recessão. Legal. Então, deixa eu ver se eu entendi
tudo que foi dito, né? A gente diz, não lute contra o Banco Central chinês, não lute contra o Fed, né? Mas no caso do Fed a gente vê dois cenários, um recessivo e um não recessivo. Se for recessionar, nessa curva que está muito invertida, mais invertida em 40 anos, ela vai voltar. Então, a gente vai apostar que ela vai voltar para um cenário recessivo, bem assimétrico. Se não tiver o cenário recessivo, os cortes da curva de juros precificados não vão ocorrer, e está bem assimétrico apostar contra isso, e o mercado já está te dando de graça que a inflação vai para 2%. E se não tiver exceção, provavelmente essa inflação não vai de graça para 2%. Então, assimétrico qualquer um dos cenários que a gente fosse explorar. Então, falamos, não lute contra o PBOC, não lute contra o Fed. Se a gente pensar nos outros países do mundo, tem alguma outra tese que a gente está explorando? Tem a tese que o Marco também já comentou no início, que é a tese de diferenciação de ciclos monetários, né? Teve países, ano passado, que subiram mais, países que começaram atrasados esse ciclo de aperto monetário, e a gente acha que esse ano vai ter uma diferenciação grande entre esses casos. Então, a gente tem um grupo de países que tanto começaram a subir depois, quanto são mais sensíveis positivamente, em termos de economia, à reabertura da China, quanto são mais beneficiados agora por uma melhora da situação energética, né? O caso mais clássico seria a zona do euro. Na outra ponta, a gente tem países que começaram a subir muito, que já subiram muito ano passado, né? Já fizeram grandes apertos monetários, e que são frágeis do ponto de vista doméstico, na medida em que o setor imobiliário e as hipotecas das famílias vão começar a ter um peso muito grande quando esses juros que foi entregue pelo Banco Central começa a entrar no custo de financiamento das dívidas hipotecárias das famílias. Então, a gente tem uma aposta importante em moedas nessas duas assimetrias. Quem subiu muito e quem não subiu muito ainda e tem capacidade de entregar mais, e quem já subiu muito e, eventualmente, vai ter até que cortar juros, né? Aí o Yuri pode comentar mais quais são essas moedas. Talvez o exemplo mais claro seja a Austrália e Nova Zelândia, né? Austrália e Nova Zelândia, Europa e Suécia, enfim. É por aí mesmo. O tema de o que é uma moeda? É um par de países, né? Tem que ter diferenciação entre eles para você gerar a volatilidade para gerar o alfa na carteira. Então, o leque de moedas compradoras que a gente gosta do tema de novo, o BC subiu tardiamente e junto com tem um spillover aí adicional de se beneficiar de uma reabertura chinesa, de uma queda de custo de energia na ponta, são países como a moeda do euro, o dólar australiano, o peso mexicano e o iene japonês, cada um com suas idiosincrasias. E se você montar essa carteira do ponto de vista risco para cima ou risco para baixo, bolsa para cima ou bolsa para baixo, você percebe que é uma carteira bastante diversificada. Ela não depende tanto do beta, a bolsa vai subir ou cair, mas depende muito mais da diferenciação entre esses países. Já na outra ponta, a ponta vendida, a gente gosta de mercados principalmente que tem um setor imobiliário fragilizado por conta de todo o aperto monetário que já foi feito. Coincidentemente ou não, eu não acredito muito em coincidências, é mais o perfil cultural desses países. São países que têm uma alta dose de alavancagem no setor imobiliário, de pessoas físicas e jurídicas, como a libra esterlina, o dólar neozelandês, a coroa sueca e a coroa tcheca. Alguns desses são chamados de Commonwealth, né, que são próximos de Austrália, UK, são as antigas colônias do Reino Unido, e isso é muito cultural. Já nos Estados Unidos, por exemplo, por mais que seja uma antiga colônia do Reino Unido, eles têm taxas hipotecárias que são mais sensíveis na parte longa da curva. Portanto, o BC subindo muito juros agora não espreme tanto o consumidor, quanto seria o caso se você tem hipotecas de curto prazo apertando o consumo de curto prazo do cidadão. Então, é bastante interessante isso, é um tema estrutural profundo. Legal demais. Então, só lembrando, a gente falou do crescimento chinês, da reabertura chinesa, falamos, na verdade, como está o ciclo do Fed, como a gente está apostando para recessão e não recessão, e da diferenciação de juros, que no ano passado o Fed começou, liderou esse movimento, vários países seguiram, mas agora a gente está em pontos diferentes dos ciclos monetários, e isso deve ser representado nas moedas. Tendo dito isso, gente, a gente tem tempo para perguntas, a gente gostaria muito de ouvir as perguntas de vocês nesses tópicos de China, de Estados Unidos, né, e de ciclo de juros global. Acho que vocês comentaram dos Estados Unidos e China, mas talvez falar um pouquinho de Europa, né? Como que vocês veem à frente o mercado da zona do euro ali? Se vocês acham que ainda tem espaço para algum ruído por conta
da guerra entre Rússia e Ucrânia ali e tal, como pode desenrolar isso, saindo um pouquinho de Estados Unidos e China. Bom, a Europa e a China foram os dois grandes responsáveis por essa onda de otimismo recente, né, no mundo. A China pela reabertura e a Europa pela reprecificação enorme dos preços de gás natural, né? Então, é bom sempre lembrar, colocar em perspectiva que até outubro, novembro do ano passado, a gente discutia uma recessão quase certa na Europa para esse ano, principalmente porque os preços de gás natural eles estavam 3, 4, 5 vezes o usual, né, o que acontecia até 2021. Isso gerava, de um lado, a necessidade de um racionamento de energia pela indústria e, por outro lado, um choque de renda no consumidor, né, por mais que os governos tenham tentado amortecer esse processo. O que aconteceu desde então? A gente teve um inverno que foi muito quente para os padrões históricos e a gente teve, tanto, de um lado, um esforço bem sucedido da indústria europeia de substituir fontes de energia ou trabalhar de forma mais eficiente, e algum tipo de campanha que funcionou também com o consumidor residencial de redução de consumo. Então, a gente está chegando agora, no fim de janeiro, com os maiores estoques de gás natural dos últimos 5, 6 anos, o que era completamente impensável até 3, 4 meses atrás. Tá? Então, isso gerou uma onda de otimismo muito grande, isso gerou uma reprecificação para baixo do gás natural muito grande e tende, obviamente, a aliviar tanto o cenário de inflação quanto o cenário de atividade da Europa. Nesse processo ainda tem muito risco, né? O mercado, geralmente, ele overshoota e undershoota o que deveria ser a tendência da economia, né? Então, de um lado, a guerra, a gente teve uma certa pausa, entre aspas, para o inverno, né? Um momento ali onde você não consegue fazer grandes avanços. Agora, essa semana, a gente teve a confirmação de envio de tanques, por exemplo, dos Estados Unidos e da Alemanha para a Ucrânia, o que deve provocar a Rússia de um lado e, potencialmente, aumentar um pouco a temperatura ali de novo. E, por outro lado, os próprios preços da curva de gás natural, eles parecem muito baixos para a gente, como equilíbrio. Principalmente porque os preços asiáticos eles deveriam, de certa forma, ancorar esses preços europeus. Na medida em que você tem reabertura da China, você tem um reaquecimento da economia japonesa, todos esses caras, no limite, vão competir por uma oferta de gás natural no mundo que é limitada. Então, se a Europa agora não consegue mais comprar gás da Rússia e precisa competir por esse gás liquefeito que o resto do mundo compra, dificilmente os preços de gás natural vão voltar muito. Então, apesar do otimismo, a gente vê uma certa cautela, a gente acha que o mercado foi, assim como na questão da China, foi um pouco além do fundamento, na questão da Europa talvez tenha ido um pouco além do fundamento também. É um cenário um pouco melhor, mas a gente não acha que é necessariamente um novo equilíbrio. Mais alguma pergunta para o time internacional? Boa tarde. Vocês comentaram sobre diversificação em relação a países, né, entre economias, e comentaram a respeito da China ter essa centralidade na tomada de decisões, e eu tenho um outro ponto sobre isso, que é a imprevisibilidade em relação ao que o principal gestor, o cara que toma conta de tudo, pode fazer, pode mudar a qualquer momento, e principalmente com relação a informações que podem ser corretas, incorretas, os dados que são apresentados, e toda essa dúvida que existe em relação à China. Quando vocês falam sobre diversificação, e com todas essas dúvidas que eles levantam, vocês estabelecem um limite de exposição em cima da economia chinesa, mesmo com o tamanho potencial que eles oferecem? Eu acho que um limite propriamente dito não tem, mas eu diria que a volatilidade que um certo ativo gera frente ao retorno esperado que esse ativo promete no papel é uma decisão muito importante, né? Então, eu não sou operador de equities, né, mas tenho amigos próximos, inclusive o Rui, que é um grande operador de equities, e opera lá fora também, e eu escuto esses temas frequentemente. Com equities chineses girando uma vol tão grande, será que merece o ativo ser investido ou ser tradeado para o retorno esperado? E o que eu vejo muitas casas fazendo é que estão tratando o tema de China como um trade, não um investimento, que vai diretamente ao seu ponto. Eu acho que tem muita informação oficial que não temos, né? Porque é direcionada pontualmente e cumulativamente, pinta uma história importante, mas para você alocar de forma convicta, de peso,
para um investimento de 3 a 5 anos, muitas dessas figuras estão se esquivando. Do meu lado, o que eu posso controlar na carteira são as assimetrias que a gente vê no atual momento. E, como o Marco já sugeriu no começo da conversa, esse processo de reabertura chinesa é um processo, são 1,5 bi de pessoas que precisam reorientar seus padrões de consumo, e o chinês, culturalmente, de novo, né, é um povo que é muito movido à alavancagem, a consumo imediato e retração rápida. Então, isso demora a vir, e quando vem na porrada que veio. Deixa eu dar uma ajuda nessa. Eu acho que a pergunta, pelo que eu entendi de você, é a seguinte: olha, você tem essa reabertura, mas quanto você coloca de risco nisso? Eu acho que hoje existe essa assimetria de que os Estados Unidos estão no final de ciclo, apertando a economia, com o mercado de trabalho apertado, e do outro lado a China está no processo de reabertura, de estimular a economia, gera um processo em que você pode criar o seu portfólio com um balanço adequado. Tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente pensa na reabertura da China, dá para comprar equities com exposição ao consumo chinês? Dá. Mas dá para vender o S&P ao mesmo tempo, porque você está numa outra fase do ciclo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz na China hoje, a gente vende o minério de ferro, mas a gente compra o cobre. Tá? Então, dá também, por processo de compra e venda, de você equilibrar esse risco, de forma que você possa pegar a alfa da economia chinesa sem ter um beta global associado com isso. Então, sim, tem muito alfa interessante da China em commodities, tem muito alfa interessante em equities, tá? Tem muito alfa interessante em moeda e renda fixa. E dá para a gente redear o beta global disso, como, por exemplo, pegando a parte dos Estados Unidos, que é a parte tardia do ciclo, né? E a gente pode, na verdade, por exemplo, hoje vender equities nos Estados Unidos para redear o nosso beta, a economia global. A posição de moedas que a gente mencionou não é um trade de beta, né? É uma posição comprada na rúpia indonésia e no baht tailandês e vendido o renminbi chinês. Você está beta zero asiático e você está apostando justamente na diferenciação do ciclo de reabertura. Eu acho que esses são os plays interessantes. O beta dá para se redear, dá para a gente se redear. Gente, uma salva de palmas para o André e para o Yuri. Muitíssimo obrigado. Começando o nosso quarto e último bloco da noite, e esse bloco, com certeza, fala muito com relação à pessoa física, fala muito com relação ao nosso dia a dia, que é o bloco de Bolsa Brasil e também Bolsa Global. E, para isso, a gente vai chamar os nossos 3 gestores dessa área, que chama primeiro Marcos Zanetti, responsável pelos portfólios Long Bias Brasil. Guilherme Mazzilli, responsável pelos portfólios Long Short de Equities Brasil. E Marcelo Bartoli, responsável pelos portfólios de Equity Internacional. Bartoli, vamos começar com você, para a parte de Equity Internacional, e depois a gente vai partir para a parte de Equity Brasil. Deixa eu dizer, o Marco falou aqui, eu acabei de falar, na verdade, também, né, que a gente é vendido em equities internacionais. Tá? É uma posição que a gente tem mantido há bastante tempo. Desde o topo do mercado a gente é vendido em equities internacionais e a gente mantém essa visão. Sim. Por que a gente tem essa visão e quais são as principais considerações, até para a pessoa que diz assim, poxa, você realmente está vendido no S&P depois de 10 anos que esse troço só subiu? É difícil, né? E eu até preferiria falar que eu estou muito otimista e tal, mas assim, acho que a gente tem que ter noção de onde a gente veio, que foi talvez a maior bolha da história, né? Com os 4.800 pontos, com ressaca com estímulo fiscal, estímulo monetário, 10 anos de estímulo monetário, e isso gerou bolhas. Uma bolha é bolha de preço de ativos e outra bolha é a bolha de resultados corporativos, de lucros, né? O ano passado, eu acho que... E essas duas bolhas, eu acho que elas vão ser desfeitas em 2 atos, né? O primeiro ato foi o ano passado, que foi o estouro da bolha de preço de ativos, né? A inflação mostrou a cara, os bancos centrais aumentaram muito os juros, Fed, e as bolsas caíram. S&P caiu 20%, Nasdaq 30%, os índices mais apimentados lá, o ARK, etc., 60%, 70%.
Então, essa é a primeira bolha, né? Você tinha Bitcoin valendo 75 mil, empresa de carro pré-operacional valendo 150 bilhões de dólares, que não entrega um carro. Então, assim, eram muitos excessos. O ano de 2022 cortou os excessos. Não que tenha acabado, eu acho que ainda tem um pouco de excesso a ser cortado, mas grande parte já foi, né? E aí a gente vai para o segundo ato, que eu acho que é o estouro, bolha talvez seja muito exagerado, mas o estouro do excesso de retorno corporativo, né? Saindo do Covid, foi o melhor cenário corporativo de resultados que eu tenho na minha cabeça, assim, para as empresas, né? Porque o consumidor estava cheio de poupança, o americano, né, principalmente, estava cheio de poupança, ele guardou dinheiro durante o Covid, o governo deu muito dinheiro para ele, o preço de todos os ativos dele estavam lá em cima, ele ficou 2 anos trancado em casa, querendo sair e consumir tudo que ele não consumiu na época. Então, assim, e as cadeias de produção estavam engargaladas. Então, assim, tinha pouco produto disponível no estoque. Tudo foi vendido a preço cheio nos Estados Unidos. Não teve temporada de descontos. Então, o earnings do S&P foi muito acima da média, né? E acho que esse ano de 2023 vai ser marcado pela reversão à média, tá? Eu acho que o primeiro ponto é esse, reversão à média, que isso já jogaria o earnings do S&P para baixo 8%. Sem recessão. E se recessionar, que eu não sei se alguns acham que é possível, outros provável, outros nem tanto, mas se recessionar, talvez seja um cenário de 20% para baixo no S&P, 30%, se dependendo da magnitude da recessão. Então, assim, eu acho que o risco-retorno para estar comprado agora em bolsa americana não é bom, né? Acho que no preço atual, 4 mil pontos, já está precificado o que o pessoal chama de soft landing, né? Que é pouso suave. E para subir muito do ponto que a gente está agora, assim, o que seria? O Fed cortar ou reacelerar o crescimento econômico? Que, assim, eu acho que a probabilidade, pelo menos no curto prazo, é baixa. Então, eu acho que isso justifica nosso viés negativo no S&P. E, como você disse, a gente está comprado em outras bolsas, não necessariamente short seco, né? Não, com certeza. É um bom hedge o S&P. É um bom hedge para o que a gente quer fazer. Eu acho que, assim, teve é. uma festa muito grande e agora a gente está passando pelo período de ressaca, é só isso. Perfeito. Lembrando que esse período de ressaca... Pode durar bastante. Depois da bolha de 2000, durou 3 anos. Exato. Esse período de ressaca, né? Para os que não tiveram idade suficiente para viver aquele período, né? Que 3 anos durou uma eternidade. Sim. Bom, passando para a Bolsa Brasil. Zanetti, tem frases que custam caro. Dizem que aquela frase, né, essa vez é diferente, custa caro. Mas a frase que custou mais caro no Brasil foi a Bolsa está barata, né? Essa frase custou muito dinheiro. E pergunto para você, a Bolsa, no final das contas, está barata mesmo? E como é que a gente deve agir em relação a ela? Boa tarde, pessoal. Essa é uma pergunta difícil. O pessoal aqui já pintou um cenário nada animador aqui, né? Você conversa com o pessoal de macro, a economia está desacelerando, os juros ainda talvez os juros caia, mas ainda num patamar bem alto, principalmente saindo do nível que a gente estava antes, os 3% ali, né? E eu acho que, de fato, a perspectiva até para os earnings das empresas, eu acho que a gente ainda tem alguma coisa para piorar, tá? O Marco falou um pouco das margens das empresas, eu acho que ele focou muito mais em Estados Unidos, mas acho que no Brasil a gente também pode sentir um pouquinho disso agora. A gente teve alguma boa recuperação desde a pandemia, mas a verdade é que, quando você olha o crescimento de receita, é muito puxado por inflação. A gente precisava ver uma volta de volume para você ver de fato margem nessas empresas, né? Mas tudo bem, a gente já falou bastante coisa negativa. O que seria o lado para você falar, putz, o cenário não é bonito, mas... Espera aí, tem muita coisa no preço. Vamos pegar um pouco a parte técnica, que eu acho que é importante, tem sido cada vez mais importante. No ano passado, se você olhar o investidor institucional, a gente, os outros fundos, os fundos de ações, multimercados, eles venderam praticamente 100 bilhões de reais de bolsa, e quem comprou isso foi o investidor estrangeiro, que vê talvez com uma visão um pouco mais, um pouco mais de filtro, né, um pouco menos nervosa. Ele vem errando, obviamente, né, porque a Bolsa vem sendo um mau investimento. Esse ano a gente já tem, eu acho que por volta de 20 bilhões o local vendendo mais e o estrangeiro comprando. E quando você olha a foto, a verdade é que o local já botou isso no preço, né? A gente já falou, putz, eu acho que o prêmio de risco tem que ser grande mesmo, eu acho que a incerteza está enorme.
a gente botou isso no preço, a gente já vendeu. Acho que a indústria de equities nunca teve tão leve, os multimercados, os long bias, nunca teve tão leve que nem ela está hoje, nos últimos anos. Então, esse é um perigo de você ficar apostando contra. O outro ponto é o nível de preço. A gente fala muito de PI, 7 vezes PI, parece barato. É barato, é barato. A gente gosta de quebrar a bolsa em 3. Commodities, uns 40% ali, bancos, uns 20%, e a bolsa doméstica mesmo, mais uns 40% aqui. Commodities, os 40%. Está barato? Está barato. A gente já põe uma queda no valor das commodities e, ainda assim, os múltiplos ficam bem abaixo da média. A gente está falando EV/EBITDA por volta de PI, por volta de 5, com uma média de 7,5 dos últimos 10 anos. Está barato, está bom. Você olha bancos, está barato? Putz, está muito barato. Tá? O momento específico agora, até o caso da Amer atrapalhou um pouco mais ainda, o momento específico não é tão positivo, esse aumento de inadimplência, a economia desacelerando, mas, putz, muito barato. Você pega um Banco do Brasil tradando a 3,7, 3,8 vezes PI, você recebe seu dinheiro de volta em 4 anos. Tem espaço para ter muita ingerência aqui no governo do PT e, ainda assim, você ser um bom investimento. Itaú, Bradesco, muito bom. Bradesco, 0,9 price to book value. Acho que a gente viu uma vez bater esse valuation, tá? Então, eu acho que está barato também. E aí tem a outra parte, que é a parte mais divertida, que o pessoal gosta mais, que são as porradas e as grandes despencadas também, digamos assim, que é a bolsa doméstica mesmo, né? Na bolsa doméstica, quando a gente olha o agregado, não é tão barato assim, tá? Se você olhar o múltiplo dessa bolsa doméstica, ela está por volta da média. A gente está vendo aí em 14,75 vezes PI, uma média de 15, 15 e pouquinho. Não está barato, tá? Não está particularmente barato. E se você levar em consideração uma outra coisa muito importante, que é o que o Denis citou como elefante nas nossas costas, né? Que é os 13,75. O Equity Risk Premium, né? O prêmio de risco para carregar essa bolsa doméstica ex-bancos, ele está ainda abaixo da média. Tá? Então, você está recebendo menos para carregar do que você recebeu nos últimos 10 anos, com um cenário um pouco ruim à frente. Então, está barata, tá, mas a gente tem ressalvas. Tá? A gente gosta de alguns setores, a gente gosta de commodities, não particularmente minério, porque a gente tem uma visão um pouco... A gente acha que já foi demais, né? A gente não acha que a reabertura de China vai ser essa explosão para a demanda de minério e aço, mas nós gostamos das empresas de petróleo, as privadas, gostamos de Suzano, apesar de vislumbrar uma queda no preço da commodity agora, a gente acha muito barato, já está bem precificado. A gente gosta de bancos, embora taticamente a gente esteja reduzido agora. E na parte doméstica, tem coisa para comprar? Acho que tem coisa para comprar, sim. A gente gosta das seguradoras. A gente gosta de um consumo mais alta renda, quer dizer, menos exposto a essa economia um pouco pior. Eu acho que o Mazili também vai falar um pouco disso. A gente gosta de Vivara, a gente gosta de Arezzo, Soma, a gente gosta de Guatemi. E a gente gosta de alguns cases também mais específicos, micro ali. A gente gosta de uma Porto Seguro. E o Utilities, eu acho que ainda é por mais que vai ter muito barulho, aí, a parte regulatória, eu acho que a gente tem uma TIR muito gorda ali em Utilities para carregar esse tipo de ativo. Tá? A gente está falando das empresas de qualidade, uma Equatorial com TIR real de 11%, contra uma B de 6%. Então, a gente gosta de alguns ativos na Bolsa, a gente está levemente comprado, mas os ativos domésticos em si, a gente não vê ainda esse barato que talvez o mercado já esteja falando que está. Tá? Então, a gente está com um olhar um pouco mais defensivo aqui para ativo 100% doméstico, um pouco mais posicionado em commodities e papéis defensivos aqui, tá? Utilities e seguradoras. Acho que essa é mais ou menos a visão. Legal, bem claro. Mazili, para você, querido, você que é o cara que faz realmente o bottom-up ali, né? Que faz o long short, o que você está olhando hoje para uma seleção de ações? Tá, legal. Bom, a gente, assim, como já foi comentado, né, o ano de 2023 vai ser um ano provavelmente politicamente instável e de economia fraca, né? O PIB deve crescer menos de 1%, a gente tem uma taxa de juros alta. Esse cenário não é um cenário muito bom para a Bolsa. Além de tudo, o Zanetti já comentou um pouquinho, provavelmente as empresas de Bolsa Brasil, ao longo do ano, devem ter revisão de lucro para baixo. A gente acha que tem alguma coisa para revisar lucro operacional das empresas para baixo ainda. Então, nesse cenário, o que a gente vai estar olhando, quais são os pontos que a gente quer para comprar uma ação? A ação precisa estar barata, e tem bastante empresa barata, obviamente precisa tomar cuidado com revisão de lucro, né, das empresas, e quando eu falo barato é um múltiplo baixo. O que é o múltiplo? É o tempo que a empresa demora para recuperar o investimento, né? É o PI que o Zanetti comentou. Então, ela precisa estar barata, mas ela precisa ter trigger. É muito importante ter trigger. O que são os triggers?
o trigger é um gatilho para que essa empresa deixe de ser barata. Então, é alguma coisa que vai ou aumentar o lucro da empresa, ou vai fazer com que ela tenha o que a gente chama de re-rating, quer dizer, ela vai tradear com um múltiplo mais alto. Para ela tradear com um múltiplo mais alto, isso vai fazer com que o preço dessa ação suba. O que são esses triggers? Por exemplo, exemplos de trigger. Um movimento societário, um M&A, por exemplo, uma receita acima do esperado, um bom crescimento de receita no ano, com boa rentabilidade. Se é uma empresa de commodity, um ciclo favorável de commodity. Para uma empresa endividada, pode ser uma renegociação de dívida, ou uma medida favorável do governo, uma política do governo que favoreça a empresa. Então, esses são os exemplos de trigger. E por que o trigger é muito importante? Para a gente não cair no que a gente chama de armadilha de valor, né, que em inglês é o value trap. O que é a armadilha de valor? São aquelas empresas que são baratas, mas que o tempo passa e elas continuam mais baratas ainda. Por quê? Porque o lucro delas não cresce, porque elas não têm esse re-rating, né, de múltiplo, essa subida do múltiplo. Então, elas são baratas, passa-se 1, 2 anos, elas continuam tão baratas quanto antes, ou até mais baratas ainda, porque o resultado vem caindo, né? E aí, pegando alguns exemplos, né, para tentar clarear isso que eu falei, né? Vou pegar o primeiro exemplo de Vivara, né? Vivara é uma empresa de joias, ela é líder do mercado, os concorrentes dela estão numa situação não tão confortável, ela não tem business de crédito, ela trabalha com um público de classe AB, que são públicos que sofrem menos em cenário econômico difícil. Então, e aí o que ela tem? Ela é barata, ela trade a 13 vezes lucro, neste nível de lucro, óbvio que a gente espera que vai subir, mas você demora 13 anos para recuperar o investimento, que é um múltiplo considerado barato, e ela tem trigger. Qual que é o trigger da Vivara? Um crescimento de receita bom, o operacional dela está bom, para 23 a empresa deve crescer entre 15% e 20% o lucro, com ganho de margem. Ela tem uma marca alternativa, que é a Life, que é uma marca de prata, não de ouro, que está crescendo bastante, não canibaliza o negócio de ouro da Vivara. Então, a gente acha que ela tem esses dois fundamentos, barata e com trigger. E aí, na ponta short, né, para ficar vendido, a gente poderia usar empresas de consumo discricionários que não têm esse trigger, quer dizer, que estão passando por um momento operacional um pouco mais difícil. Aí, só mais um exemplo aqui para eu encerrar, né? Vou pegar a Minerva, que é uma empresa de proteína, né, vende carne bovina. Tem na América do Sul, ela tem um pouco mais da metade da produção é feita no Brasil, e ela é barata, ela negocia, nesse caso a gente usa múltiplo EV/EBITDA, mas é de 4,2 vezes, a média histórica é 5,5 vezes. Então, ela está barata e ela tem dois triggers muito claros. O ciclo da commodity está favorável. Você está num cenário de maior retenção de menor retenção de fêmeas, então você tem maior oferta de boi, preço do boi mais baixo, o boi é custo dela. Então você tem esse trigger positivo no custo, você tem uma reabertura de China pós-Covid, ela exporta 75% da produção, a Minerva, e o principal mercado dela é a China. Então você tem esse ponto positivo do lado da receita. Então, claramente, também é uma empresa barata com dois triggers positivos. E aí, então, o que a gente ficaria vendido nesse cenário? Uma empresa de commodity que não tenha, que o ciclo não está tão favorável. Então, seria uma boa opção de ficar vendida contra a Minerva. Então, só resumindo aí, ano de economia difícil, tem que comprar para a gente empresa barata e com trigger, muito importante ter trigger, e dois exemplos que a gente acha que se enquadram muito bem nesse cenário são a Minerva e a Vivara. Perfeito, claríssimo. Não dá para comprar o que é barato, que vai continuar barato, precisa de catalista, né? Isso. E aqui, vamos ser realistas, né? Quer dizer, não é que 7 vezes é barato, mas existem coisas ali que a gente pode explorar, né? E grande parte do que aconteceu está no preço, né? 13,75, e o S&P é um excelente hedge para o que a gente está querendo fazer nas pontas longas em diversos mercados ao redor do planeta. Legal demais. Eu vou abrir para pergunta e o bloco de bolsa. Eu espero perguntas plenas aí de... por favor. Você comentou em comprar barato. Está na hora de comprar Americanas já, não? Eu acho que não.
se eu não me engano, foi o Ivan que colocou, né? Ela é uma empresa que tinha 20 bi de dívida e acordou com 40. Ela tinha um market cap dela, antes de tudo isso, era 10. Então, assim, a conta fica meio difícil, né? Obviamente, vai ser uma ação extremamente especulativa, né? Quando trada nos centavos, então tem um dia que ela cai 30, no outro ela sobe 30, mas, assim, quando a gente olha por fundamento, parece difícil. Ela tinha uma dívida de 20 bi, um market cap de 10. Apareceu uma dívida de 20. Então, não me parece, tirando uma questão especulativa, porque se você acertar um dia, você ganha 30%, ok, mas, assim, eu, no meu portfólio, não tenho intenção de comprar e acho que, por fundamento, não me parece fácil justificar uma compra. Claro, acho que é isso. A gente ainda não tem informação para poder fazer uma conta que responsavelmente dê para tomar uma posição, tá? A diferença entre o risco e a incerteza, né? Risco você consegue medir, né? Mensurar, incerteza você não tem ideia. A gente não tem ideia no momento, né, da valuation essa situação. Mais perguntas? Opa, tudo bem? Vocês comentaram sobre estar short, né, em S&P, Estados Unidos, e comentaram em estar long, né, em outras bolsas ao redor do mundo. Eu queria entender um pouco mais esse racional de vocês, se existe alguma tese olhando para fora, China, acho que vocês comentaram muito bem anteriormente, algum outro país, enfim, que eventualmente vocês não estão long no atual momento, mas vocês estão monitorando, dado as condições macroeconômicas, alguma coisa nesse sentido. A gente busca, como a gente falou anteriormente, uma composição de portfólio, né, que seja interessante. Como, na verdade, o que aconteceu? Deixa eu dar um exemplo, deixa eu responder mais lato sensu essa tua pergunta. Tá? Eu cheguei no Brasil em 2012. Quando eu cheguei no Brasil em 2012, o Brasil era o país da vez, né? O presidente Lula, naquele momento, era uma entidade, tinha 80% de aprovação, e as pessoas olhavam para mim e diziam assim, por que você quer investir na Bolsa lá de fora, né, se o Brasil é tamanha potência? Tá? Passaram-se 10 anos. Tá? E hoje, esses 10 anos foram 10 anos que só se alocou na Bolsa Americana. O dinheiro foi inteiro para a Bolsa Americana do mundo inteiro, do Brasil, do Peru, da Papua New Guinea, de Iceland a Auckland, o dinheiro do mundo foi para dentro dos Estados Unidos. Então, a gente acha que a gente está no momento, talvez reverso nesse momento, né, que se acumulou dinheiro demais na Bolsa Americana, ela ficou cara, mas não quer dizer que toda a Bolsa do mundo está cara, não quer dizer que não existe oportunidade de outras bolsas, ou outros mercados. Tá? Eu vou mencionar algumas posições, por exemplo, que a gente tem long no momento, tá? E outras que a gente está analisando. Por exemplo, o setor que a gente tem algumas posições no momento é o setor de cassinos chinês. O chinês adora jogo, né? É louco por jogo, o chinês gosta de dinheiro, tá? Gosta de jogo, e ele não teve a oportunidade de fazer uma das principais diversões dele nos últimos 3 anos, e agora ele está finalmente conseguindo retornar a isso. Por exemplo, a gente teve e ainda tem alguns investimentos no setor de defesa, tá? A gente tem posições longas no setor de luxo, tá? Novamente, nesses petrodólares todos do petróleo mais alto estão indo para algum lugar, e, ao mesmo tempo, o asiático, de modo geral, ele tem uma atração muito grande para esse setor. Se você der renda para as pessoas do Oriente Médio, der renda para o asiático, ele corre para esse tipo de exposição, então pode ser uma outra área interessante. E da mesma maneira que o Basílio está falando, né? Mesmo num cenário de economia difícil, você vai achar áreas no mundo onde você vai querer alocar e vai querer alocar uma posição comprada. O setor que a gente gosta muito, por exemplo, é biotecnologia. A gente escreveu uma carta até sensacional. Se você não leu essa carta, leia, que é bem legal no nosso blog, A Cura do Câncer, onde a gente basicamente fala que o setor de biotecnologia ele teve a sua bolha em 2015, né, ele deflacionou depois dessa bolha, é um setor de crescimento, perspectivas interessantes, e hoje está numa valuation em relação à sua história bastante, ou muito mais interessante. Por exemplo, a gente passou muito tempo comprado nas empresas de petróleo no ano passado, tiveram performance muito boa no passado, esse ano a gente preferiu a commodity em si, mas era um setor que a gente também estava comprado. Então, sim, dentro do mundo, o Bartoli também ele tem pode dar vários exemplos de posições que ele gosta, né, comprado no momento, não é porque a gente está vendido no S&P que a gente não gosta de nada, né, no setor econômico global. Queria que vocês comentassem, por favor, sobre o setor de educação no Brasil, como é que anda, endividamento, se a Kinea tem posição ou não tem, e também sobre perspectiva de, eventualmente, um novo FIES por parte do novo governo.
Bom, a gente não tem exposição no setor, no momento. Tá? Esse é um setor que, por algumas razões estruturais, que é o caso do FIES, você teve uma explosão, um excesso de investimento, criação de campos, geração de vagas, que, com o fim do FIES, sumiu a demanda, né? Então, você teve uma sobra de estrutura ali, um resto de estrutura, uma oferta de estrutura muito grande. Esse setor está passando por ajuste. Eu acho que, além de competir com ele mesmo, você tem toda a questão do EAD, que ganhou muito espaço pelo preço, pelo ticket muito mais baixo, né? Esse EAD foi muito bom durante um bom tempo, ajudou as empresas, porque você crescia muito forte, com margem muito alta, mas você chegou num período de grande maturação desse setor, então, agora a competição está muito grande. Tá? Então, está difícil de entregar margem. As empresas, sim, estão alavancadas, é óbvio. A gente já viu uma correção relevante no market cap dessas empresas, mas ainda falta para a gente uma visão estrutural mais positiva para esse setor. Tá? FIES, voltar ao FIES do jeito que era, eu acho difícil. Correndo o risco de errar alguns números aqui, mas eu lembro que quando começou a se falar sobre o FIES, se imaginava alguma inadimplência ali por volta de 20, pelo menos as empresas cobririam uma parte dessa inadimplência e o governo a outra. A verdade é que esse FIES virou a inadimplência foi para 90, 95, virou um grande rombo, né? Eu acho que se ele fosse ocorrer novamente, teria que ocorrer em outros termos. Eu acho que aquela pujança de todo mundo está indo para a faculdade e você financiar 90% do curso, às vezes 100%, isso não ocorre de novo. Tá? Então, eu acho que você pode ter um news flow positivo desse lado, mas eu acho que não vai ser nada parecido com o que foi antigamente. A gente, por enquanto, está fora do setor. Tá? É meio nessa linha que o Zanetti falou. São empresas que, operacionalmente, na média, estão em situação difícil. O FIES pode ajudar, mas o FIES que foi feito no passado trouxe algumas questões fiscais complicadas para o governo, né? Algumas questões de um passivo maior do que ele esperava. Então, assim, o setor acaba ficando muito dependente do FIES, ex-FIES a situação é difícil. Então, assim, a gente não sabe em que nível vai ser o FIES, como é que ele vai vir, quanto que ele vai aumentar, né, nesse novo governo Lula. Então, assim, eu também, assim como a minha conclusão é igual ao do Zanetti, eu não tenho conforto em ter posição no setor de educação hoje, mesmo com o FIES podendo ser melhor. Eu acho que o Brasil chegou a ter, naquela época, as maiores empresas de educação do mundo. E quando a gente falou de múltiplo, né, eu citei múltiplo, Zanetti múltiplo, assim, as empresas de educação tradeavam com múltiplo super baixo no mundo. Né? Múltiplo baixo indica empresa que cresce pouco, com um retorno um pouco menor. No Brasil, eram os maiores múltiplos do mundo na época do FIES. E depois o negócio acabou se acomodando porque a situação das empresas, mesmo com o FIES, se mostrou um pouco pior do que o investidor imaginava lá atrás. Né? Mas, de fato. Perfeito. Gente, com isso a gente chega no nosso limite de tempo de hoje. Tá? Eu queria uma salva de palmas, por favor, para o Bartoli, para o Mazzilli e para o Zanetti. Estamos encerrando o primeiro episódio do Conexão Quineia. Nesse episódio, a gente teve o enorme prazer de trazer para vocês todo o nosso time dos fundos líquidos. Lembrando que, além das pessoas que nós apresentamos aqui hoje, nós temos uma equipe de mais 20 pessoas, mais ou menos, por trás deles. Tá? Nosso time dos fundos líquidos, de modo geral, são mais de 30 pessoas trabalhando nos fundos multimercado, nos fundos de renda fixa, tá? Nos fundos de crédito da Quineia. Você vai poder guardar esse episódio, você é alocador, você é entusiasta dos fundos da Quineia, e entender que os nossos fundos são geridos não somente por uma pessoa, mas por toda uma equipe de multigestores trabalhando os nossos produtos. Esse foi somente o primeiro episódio do Conexão Quineia. Nós vamos estar voltando com outras audiências, outros apresentadores, tá? Vamos estar diversificando em diferentes áreas. Tá? Gostaríamos muitíssimo de trazer, por exemplo, ligas de escolas para cá, outros canais de distribuição, trazer pessoas do meio empresarial, trazer pessoas do meio financeiro para apresentar. E, lembrando, junto com esse episódio, mais ou menos na mesma época, vamos estar lançando o nosso primeiro Café com Quineia do ano, que é com Samuel Pessoa, um dos grandes economistas do Brasil. Vamos estar falando do futuro do nosso país. Não perca esse episódio do Café com Quineia. Tá? Gente, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos e até o próximo Conexão Quineia.